Nesse vídeo eu vou responder o relatório de algum canalha que está aqui na peça produzida por funcionários públicos delinquentes, degradantes, dementes de ideias. Se eu estou combatendo drogas circulantes, criminologia concentrada, delinquência deliberada, eu não posso estar ao mesmo tempo fomentando que os meus filhos sejam delinquentes. Mais um conselho tutelar abusivo, nocivo, desde os anos que chegamos na ilha, pode criar um relatório deste calibre. Ou qualquer outro canalha que participa do ato libidinoso de promover um sequestro de crianças para removê-los dos pais e depois meter para a quadrilha de sequestro, que atua em Santa Catarina e não é de hoje, parece que está em parcimônia com o Ministério Público e as instituições, é claro que vão dizer todo tipo de besteira. Nesse momento, o relatório é incompatível com a realidade. Se eu estou combatendo delinquentes, craquentos, drogados, que não deixam as crianças em paz na sua própria casa, logo, não posso estar fomentando delinquência dos meus filhos. Agora, quando eu coloco eles para pensar, coloco eles na foto e coloco alguma frase no sentido de estar mostrando o que acontece, eu coloquei o dia que a gente foi na escolinha, porque a gente foi pedir vaga e não tinha. Aí o Ministério Público fica doído. Aí os vagabundos da justiça ficam doídos. Aí toda essa putrecina que tá no meio da metade do funcionalismo público do Jorginho aí fica doído. Porque vocês não podem, a verdade ela vem e arrasta vocês, cara. Essa que é a verdade. Aonde já se viu dizer que as nossas crianças são expostas a ferramentas para ver que existe má intenção em tudo que vocês escrevem. Vocês são putinhas maconheiras. Vocês são putinhas maconheiras. Vocês são putinhas maconheiras. Vocês não têm preocupação com nenhuma criança. Em nenhum momento que eu chamei o Ministério Público, que eu chamei as instituições, alguém veio. Aí a pobrecita da defensora foi lá e pediu que viessem, que ela também acompanharia, mas ela não me consultou e nem consultou o Renato. Ela se apropriou do processo e achou que ela podia fazer esses pedidos. Ela já não tinha entendido que já está desgastado, que não existe mais confiança nas instituições públicas, e é por isso que estou oferecendo resistência civil. Isso é uma vergonha para o Ministério Público. Chegar ao ponto da família todinha aqui, ó, encurralados pela própria justiça, pedir resistência civil pública e de graça por não concordar com o despautério que são as instituições públicas escrevendo besteiras numa peça produzida pelo Ministério Público, numa peça produzida pelas instituições para incomodar a família e não para ajudar e pegar esses bandidos, pegar essa canalha, pegar a dona dessa quadrilha que tanto mal tem nos feito, que tanto tem colaborado para que se formassem esses grupos stalking ao redor da nossa casa, tanto atrás quanto do lado. Até que viesse um vizinho novo, elas estavam com tudo. Quando veio alguém que não desfrutou da libertinagem delas, aí elas resolveram atacar usando a justiça, planejando um sequestro, orquestrando um sequestro, engambelando as autoridades, mentindo para as autoridades e contando que essas autoridades iam ouvir só elas. Elas quiseram parar os vídeos, em todos os momentos as mulheres quiseram parar os vídeos, e eu aumentei os carteiraços, nos funcionários públicos e nas instituições, porque é a única maneira que temos de oferecer resistência civil. Não tem outra maneira de oferecer resistência civil. A resistência civil tem que ser feita no ato da omissão do Estado. O Estado está omisso com a família, ostracizando a família e debatendo favorável à mera
essas putinhas maconheiras, degradantes, sem moral nenhuma, meteram sua moral na valeta, nunca se preocuparam com nada, com vaga para criança nenhuma, com coisa nenhuma, só com o ostracismo deliberado, só com viver perseguindo a família e todas as coisas que a gente faz. Mas quando tem vantagem para elas, aí tá tudo certo, né, Nailde? Ô, Naildinha, não foi suficiente o exorcismo, amor? Amor da nossa vida. Amor. Não foi suficiente? Precisa mais um pouquinho? Elas promovem atos libidinosos, disfarçados de preocupação com a escola, aquele velho modus operantes, o mesmo modus operantes que foi feito contra a deputada lá naquela Assembleia Legislativa. Eu assisti tudinho. E quando eu vi aquilo, eu disse, filho meu, não pisa nessas escolas nem o dia que trocar 80% das professoras. Porque é um delírio social fazer aquilo contra uma mãe com a sua criança no colo. É um delírio. Aquilo é loucura. E loucura, tão loucura quanto essa loucura que está nas mãos do Renato. Imagino que o sangue dele subiu e desceu várias vezes lendo o que eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu vou deixar para ele ver os erros da advogada dele. Vou deixar para ele ver as canalices do Estado, vou deixar ele confirmar quanto deploráveis são essas senhoras que eu sempre lhe avisei que elas são delinquentes, que elas são imorais, que elas são vadias políticas, que elas fizeram tudo isso de caso pensado, que ninguém ali é inocente e nem se preocupa com criança nenhuma. Pessoas que se preocupam com criança não arrancam os canos de água. Policiais que se preocupam em proteger alguém, eles protegem aquela pessoa que está sendo perseguida e não aumentam a perseguição política. E eu peço imediatamente o afastamento do senhor Hamilton Valentim da Silveira da Polícia Civil. É exclusivo. Quem fomentou a Polícia Militar e todas as coisas contra a família foi ele. Exatamente ele. Fomentou toda essa porcaria. Então deve ser afastado. E com ele o Conselho Tutelar e todas essas pessoas envolvidas que tiveram relevância a enfatizar fatos, incluindo esse promotor. Tudo que eu disse sobre ele, xinguei ele, vou continuar xingando, porque essa é a única forma que temos de chegar a um denominador comum em casos que existe a má intenção, ele estava com má intenção, ele tem má intenção, ele não tem cara de um homem preocupado com criança nenhuma, ele tem cara de ser muito preocupada com a agenda globalista, que legaliza a retirada de filho dos pais e o sequestro planejado, que essas vagabundas servem a essa agenda e a essas quadrilhas. Só que elas esqueceram que junto com isso está o tráfico humano. E elas esqueceram que uma mãe, uma onça, em situações de apuro, ela vai atacar o Estado, ela vai atacar o Ministério Público, ela vai atacar tudo. Ela vai atacar todos. Ela vai ligar as bolas. Estão tudo ligado com o tráfico. É objetivo. Então agora as instituições são obrigadas a fazer seu trabalho. E ver quem está coligado com isso. Por que essas intenções? Por que isso contra a nossa família? Se tem várias famílias de drogados que elas só apoiam, são capazes de até trazer baseado para os caras. As crianças não têm nem comida, acham que elas levam um cacho de banana? Não! Eu cansei de ver essas famílias, elas ostracizam essas pessoas, saem com salto alto, toda Deus me livre, não tá nem aí para essas pessoas, não tá nem aí para ninguém. Quantas pessoas que a nossa feirinha ajudava, que viviam em situações emergenciais por natureza, porque eram autônomos, ganhavam um pouquinho e vinham lá e a gente ajudava. Essas coisas eu não vi nada no processo, nada, em nenhuma folha, o que prova mais ainda a intenção dessas canalhas
em atitudes regressivas contra a família e nada produtivo, nada construtivo. Eu exijo a prisão da Elisete, eu exijo a prisão dela, por formação de quadrilha política, por tentativa de sequestrar meus filhos, por atos libidinosos, por todas essas coisas que envolvem abusos e, principalmente, amputar para a família aquilo que eles fazem. Como diz Nailde na TV, não é, né, Nailde? É problemática. Se eu fosse problemática, eu não aguentava 2 segundos do que eu estou aguentando. Eu sou uma mulher forte, prudente e poderosa, corajosa por natureza, com habilidades para desmascarar psicopatas e canalhas, inclusive os de dentro da justiça. Inclusive juízes, canalhas, como eu tenho denunciado, inclusive promotores, inclusive policialescos. E por isso que oferecemos resistência civil a esse ato libidinoso, nojento da justiça, de estar ainda lá uma advogada meia tonteria, é porque bota assistente social lá para checar. Bota nada, bota a investigação, identificar os bandidos, ver filho de quem que era, o Yuri, ver quem que é o namorado da Vitória, ver quem que é o outro, maridinho de Elisete, tudo aqui. Isso são atos criminosos contra a família. E não querer transformar isso na normalidade dos fatos, porque aqui sempre foi assim, né, Elisete? Ô, Elisete, coisinha boa! Não era sempre assim aqui? Ah, não é assim que se resolve? E agora, você vai lá se juntar com o Célio e promover mais uma daquelas? Qual é o próximo? Ou vocês vão ser pegos pela justiça, ou vocês vão ser pegos por essa merda! Essa merda de justiça!